Eu estou apresentando esse trabalho em nome de um coletivo que tem sido o nosso espaço de discussão dentro do Clínicas de Testemunho, a partir de várias instâncias, tanto o nosso trabalho como equipe, o nosso trabalho clínico individual e o nosso trabalho de grupo. Eu vou começar, então, dizendo que o projeto tem, nesse momento, 1 ano e 7 meses, né? Uma vez que ele iniciou realmente em abril de 2013. E ele promove, como vocês sabem, a reparação psíquica dos afetados pela violência de Estado no período da ditadura civil-militar, e que está incluído, como ontem dizia o Zeca, no quarto momento da justiça de transição, né? Ele está junto com a questão da memorialização e reparação psíquica. E esse projeto é um convênio com a Comissão de Anistia e funciona em 4 capitais brasileiras: Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. E, em Porto Alegre, então, ele está desenvolvido pela Sigmund Freud Associação Psicanalítica, e, por estar dentro de uma instituição psicanalítica, evidentemente que vocês vão ver que aquilo que a gente vai trabalhar aqui, o que eu vou apresentar, ele está permeado por aquilo que também nós acreditamos enquanto psicanalistas, no sentido de pensar o valor da escuta e o valor da fala. Essa ideia do testemunho, ele vai estar trabalhando dentro dessa perspectiva do que é, como ele é possível de se constituir a partir da escuta e da fala. O Clínicas de Testemunho, então, é um projeto que proporciona escuta, devolve voz àqueles que tiveram suas vidas afetadas pela violência estatal. Violência essa que o Estado, em um regime de exceção, impetrou a seus cidadãos em nome da Lei de Segurança Nacional, configurando-se como crime lesa humanidade. Ressaltamos que as práticas instituídas de tortura, prisões arbitrárias, mortes, desaparecimentos forçados continuam produzindo efeitos em nossa sociedade, enquanto permanecem ocultadas, desconhecidas e impunes. E, por isso, o projeto se estende do âmbito da reparação psíquica à busca de justiça. Eu faço essa ressalva porque o nome da mesa é Testemunho da Verdade, Testemunho da Justiça. E isso não é, no nosso entender, uma oposição. Isso é uma possibilidade de transposição daquilo que é o testemunho como a verdade do sujeito, para que esse testemunho também possa ser o testemunho que vá ao encontro e participe deste lugar e deste momento de justiça, né? Então, isso porque, neste momento, porque quando começamos a discutir essa questão, e a Tânia acompanhou um pouco esse debate, a gente fazia uma certa oposição entre o que era o testemunho enquanto verdade do sujeito e o depoimento enquanto o testemunho da justiça, né? Então, foi uma discussão que se fez, porque o testemunho, enquanto possibilidade de que dê voz ao sujeito, ele justamente trabalharia com aquilo que seriam as possibilidades de restituição da história e da memória do sujeito, e que isso seria, nesta medida, possível de que aparecesse a verdade do sujeito. No entanto, havia uma oposição desse tema com o que era o depoimento, uma vez que a gente também estava trabalhando com os testemunhos das pessoas que iam à Comissão da Verdade. Então, o testemunho da justiça, que seria essa ideia do depoimento, mas muito mais na perspectiva da prova, da materialidade da prova, ou seja, que dia foi, como foi, de que maneira aconteceu, aquilo que a gente chamaria de uma verdade factual, e não daquilo que seria a verdade psíquica. Então, essa era a dicotomia que, nesse primeiro momento, se colocava e que depois evoluiu exatamente para essa proposta de que o testemunho ele vai
do sujeito à justiça. Então, o Clínicas do Testemunho inscreve-se como um tempo outro que, a partir da ação do Estado, oferece uma escuta psicológica, psicanalítica ao sujeito em sofrimento e reconhecimento coletivo das histórias de resistência daqueles que viveram longos anos e os efeitos do silenciamento impostos pelo efeito traumático, pela autoanistia concebida em 1979. Familiares desaparecidos, histórias silenciadas, sofrimentos individualizados, sonhos capturados, temporalidades congeladas, marcas que insistem em se fazer presente até hoje. Nessa perspectiva, o testemunho devolve ao sujeito a sua dimensão histórica, temporal e social. O tempo do testemunho, portanto, é um tempo outro que supõe esse jogo de ouvir e falar que afeta ambos. Quem testemunha a história e quem a escuta. E todos que estão implicados nela sofrem os efeitos desta fala e dessa escuta. Ela se dá tanto no campo da recomposição individual, ao trabalhar as marcas da violência, que geram medo e humilhação, e na quebra do silenciamento do não dito, da mesma maneira que no campo coletivo, com a reparação da história em sua dimensão social. No entanto, como o Primo Levi nos lembra, em seu sonho de angústia, que ele tinha de que ele queria contar e ninguém queria ouvir o que ele queria dizer, nenhum testemunho é possível se não há quem o escute. O SIG Clínicas do Testemunho, desde o início do projeto, justamente buscou se fazer escutar, porque, quando esse projeto foi lançado, ele era um projeto piloto e desconhecido, ou seja, a gente teve que constituir esse espaço aonde é que o projeto se inseriria e que pessoas poderiam vir a procurar o projeto, se fazer conhecer. Então, abrimos caminho através de oficinas, através de capacitação, através de conversas públicas, através de parcerias com comitês de verdade e justiça. E, com isso, a gente começou a receber anistiados e seus familiares para que pudessem, então, vir a ser atendidos individual e coletivamente nos grupos do projeto. Tratamos de criar espaços de escuta individual e de grupo que permitem que o testemunho, a narrativa, a fala, torne possível o reordenamento da vivência traumática decorrente da violência, que muitas vezes está colocada como marcas encravadas no corpo, sem representação, sem compreensão, ou em atos como o suicídio, ou em repetições que descarregam a angústia e que, muitas vezes, são desconhecidas para o sujeito. Essa ideia de qual é o efeito, né, da violência e como é que ela fica inscrita no sujeito, também é um tema que a gente trabalhou em relação ao testemunho, porque, à medida em que, ou de que maneira é possível retrabalhar os efeitos traumáticos, também isso torna possível que o testemunho vá se fazendo, vá preenchendo lacunas, buracos, para que possa haver a narrativa. A gente trouxe, então, eu disse para vocês que a gente gostaria de dar fala às vivências que tivemos no projeto. Então, o que eu vou contar aqui é um pouco dessa ideia do do efeito da angústia. Acompanhamos um anistiado que está em atendimento no projeto, em seu testemunho. E, no dia combinado, com todos os procedimentos previamente combinados, ficamos de nos encontrar com F na frente do local combinado. Pouco depois do horário que a gente havia combinado, uma pessoa conhecida dele telefona dizendo que ele está perdido, pois ele havia esquecido o endereço. Ao tentar contato telefônico com ele, descobrimos que ele havia trocado o chip do telefone dele com o da mulher, que não morava em Porto Alegre. Ele e quem o devia acompanhar ficaram a andar perdidos em volta
do local, na quadra do local combinado, procurando-se um ao outro na redondeza de onde a gente tinha que estar. Aí, em um dado momento, ele identifica a pessoa e se aproxima. No momento do encontro, ele disse: pensei que estavam me seguindo. Ao que lhe foi dito que, naquele momento, o estávamos acompanhando. Ele estava extremamente ansioso, todo suado, e o encontro era um misto de tensão e de alívio. Durante seu testemunho, em um dado momento, lhe foi perguntado como fez para resistir tanto tempo antes de cair, porque ele tinha sido o último a ser preso do grupo que ele participava. E ele respondeu: eu chegava 2 horas antes e ficava dando volta no ponto, para ter certeza de que eu podia chegar. Eu não era um suicida, diz ele. Assim entendemos o que se passou na cena de chegada. Ia fazer seu testemunho e, por fazê-lo, havia intensificado o trauma de cair, de ser preso, e colocou em ato sua angústia, esquecendo o endereço e as combinações, ficando sem contato para não chegar, e, ao mesmo tempo, reviveu a cena que antecedeu sua prisão. Toda angústia foi vivida no tempo que antecedeu o testemunho, que foi mais ou menos 2 horas, o tempo que ele vinha antes. Então, ao fazer o testemunho, ele estava sereno, havia sobrevivido. Pensamos, então, quando há traduções possíveis, ligações psíquicas, é porque se cria uma diferença entre o vivido como excesso e o trabalho de pensar, de julgar, de falar, que abre possibilidades ao campo ficcional e simbólico, uma nova via de reconhecimento do até então não compreendido, só descarregado, como essa situação que eu contei. No primeiro encontro como participante do Clínica Testemunho, ele chegou com uma sacola de documentos, recortes de jornais escritos, e eram um volume grande. E disse: trouxe um pouco da minha história, e colocou em cima da mesa. Mas o convidamos a falar sobre ela, ao invés de lermos o que ele havia trazido. E, durante meses, foi buscando tecer os nexos do acontecimento de sua vida, dos acontecimentos de sua vida, que estavam como buracos em sua memória. Toda vez que ele ia falar e que tinham coisas que ele não lembrava, ele puxava o recorte do jornal para preencher aquilo que ele não poderia dizer naquele momento. Introduz, então, a fala e a escuta em uma temporalidade que se constitui num só depois, na posterioridade de um outro tempo, de novas recomposições. Recria-se um movimento histórico do sujeito que supõe memória e temporalidade. Sem tempo e história, a identidade é perdida. Ressignificar o não sabido, descarregado em uma narrativa, é tornar-se sujeito de sua história, é reencontrar a identidade. A maioria das pessoas que ouvimos no Clínicas Testemunho viveu violação no corpo, tortura e se recolheram narcísica e silenciosamente como forma de sobrevivência. Mas, ao lado desses mecanismos, está o tempo para abrir brechas que permitam que a fala reapareça. Grande conquista que temos exercido quando pessoas que ficaram 40 anos sem poder falar de suas histórias se encontram para reconstruí-las. Efeitos que também aparecem na geração seguinte, como nas recordações de infância e de clandestinidade, que criam brancos, buracos, como os expressos nessas falas. Eu perguntava e explicavam, eu perguntava e esquecia de novo. Nome da mãe era um, o nome do pai era outro, não sabia qual era. Minha infância tem a lembrança de um mistério. Eu não sabia o nome do meu pai eu chamava de tio. Demorei anos para saber que não sabia o nome deles. Como que eu sou filha deles e não sei o nome deles? Um absurdo. E envolve todos esses testemunhos a identidade e a estima que se enuncia pela pergunta: quem eu sou?
O que se passou comigo? Quem são meus pais? E o trauma assume a dimensão de catástrofe do social, que envolve não somente a um sujeito, senão a um grupo. É um desorganizador ou destruidor da ordem, da organização, até ali operante, que gera a impossibilidade de um sentido de futuro. Impede a reflexão crítica. Obriga ao sujeito e ao coletivo um trabalho permanente de recuperar a história, como assinala Hannah Arendt. Supõe datar, situar, circunscrever e forçar uma linguagem para situar cada mal-estar como um fenômeno histórico singular. Esforço de recomposição que cada um de nós está fazendo e que supõe reinstaurar confiança, reinscrever o sentido de identidade do outro em si, sem haver destrutividade. Dupla face do individual e do coletivo, que no Clínicas do Testemunho se faz pela escuta analítica individual e do grupo, e que, depois de muitas reflexões, chamamos grupo de testemunho. Fruto também desse trabalho de se pensar o que era um testemunho. Nesse contexto, a escuta não encapsula o sujeito como vítima que padeceu o horror, ou o familiar que carrega os efeitos do trauma vivido, mas mantém um espaço de reflexão aberto, que tanto dá lugar ao testemunho da experiência individual de cada sujeito, como testemunha a impossibilidade de enunciação, de linguagem, que impõe um real, um horror da intensidade que, ainda não representada, implica em uma memória que torna uma cena inimaginável em uma cena imaginável, como nessas palavras. A tortura era dirigida ao aniquilamento. O objeto e o objetivo era, pouco a pouco, nos anular como pessoas e como militantes. Tortura que parece que nunca tem fim. 43 anos se passaram e reconstruí a vida, mas reconstruir não significa esquecer. Reconstruir significa saber conviver com esses fatos, lutando para que não se repitam jamais. Podemos pensar que o trauma alude à interrupção de uma lógica psíquica, por uma situação que é alheia ao sujeito. Há, no entanto, um impasse, que não funciona ao modelo de uma inundação, que, depois de transbordar, o rio volta ao leito normal. O decisivo é que a causa que faz transbordar, desmantelar psiquicamente, não se retira, permanece e se faz obstáculo à recomposição, como uma flecha, onde parte penetra e parte fica de fora, porém, continua produzindo efeitos. Produz efeitos em quem sofre e na geração seguinte, ou silencia, ou vai atrás, de saber o que se passou sobre aquilo que ninguém fala. Mais uma construção que temos vivenciado, fazer aparecer processos criativos, como a escritura da história. O pai abraça a mim e a minha mãe. Eu não me lembro de mais nada. O silêncio toma conta de tudo. Outro dia, minha irmã foi para o quarto do meu pai, entrou no guarda-roupa e ficou lá um tempão. Fui ver o que ela estava fazendo, e ela respondeu: estou cheirando as roupas dele. Nunca poderei descrever e nem esquecer. Parece que ele está lá. Muitas vezes fizemos isso quando sentimos falta dele. Até aquele momento, eu não sabia que eu sentia saudade. Meu aniversário passou, fiz 10 anos, enquanto meu pai estava na cadeia. Um belo dia ele chegou, veio de trem. Isto é tudo. Eu não quis perguntar mais nada sobre esse assunto até hoje. E Maria Luísa levou 40 anos para perguntar e escrever sobre o que se passou, que seu pai não estava e não chegou no dia do seu aniversário de 10 anos. Mas agora, além do que ela já escreveu, ela fala sobre o seu livro Memória e continua a apresentar e a preencher as lacunas do não sabido.
transposição conquistada de um lugar de vítima para ser autora da sua história. Y bueno, voy a traer la experiencia de Uruguay. En Uruguay nunca hubo Comisión de la Verdad. Hubo Comisión para la Paz, que con el objetivo de buscar información de los detenidos desaparecidos. En Uruguay, la estrategia que más utilizó el terrorismo de Estado fue la tortura sistemática y la prisión política prolongada. Eso nunca se ha investigado, nunca, ni siquiera sabemos al día de hoy cuántos presos políticos hubo, no hay información oficial. Hay un relevamiento que han hecho historiadores y que dicen que no pueden acceder a los datos totales. Bien, bueno, yo voy a hablar un poquito, bueno, como no, mi experiencia no está tan centrada en los testimonios, hicimos un pequeño acompañamiento, bueno, a 2 grupos de denuncia, pero no hay una política pública que brinde apoyo psicológico a quienes hacen las denuncias. Hay experiencias que han hecho, en mi caso que hemos hecho desde una cooperativa que está contratada por el Estado para dar reparación en salud mental a los beneficiarios de las leyes de reparación, y también desde la Facultad de Psicología que yo integro. Y después, otros grupos de denuncia han logrado que psicólogos dieran apoyo solidario, pero no ha habido un programa de Estado. Bien. Bueno, con respecto, no se lee mucho, ¿no? A la búsqueda de la justicia, en 1985 Uruguay retornó a la democracia. Se creó a nivel del Parlamento una comisión investigadora por la situación de las personas desaparecidas. Y allí se hicieron muchas denuncias, sobre todo, bueno, los compañeros que habían estado detenidos y podían aportar alguna información. Esa información quedó toda archivada porque en el año 1986 se aprobó la Ley de Caducidad de la Protección Punitiva del Estado, Ley de Impunidad, por lo cual no se podía ni investigar ni juzgar a ningún militar o policía involucrado. A pesar de que la ciudadanía organizó un referéndum, que durante 2 años, una fuerte movilización, en 1989 se vota el referéndum y lo perdemos, o sea, se mantiene la ley de caducidad. En el 2006, a partir de que está la izquierda en el gobierno, el presidente Vázquez autoriza, utilizando un artículo, eso es lo paradojal, un artículo de la ley de caducidad que dice que el Poder Ejecutivo en algunos casos puede tener autoridad sobre el Poder Judicial, lo cual va contra la independencia de los poderes, pero bueno, utilizando el artículo 4 de la ley de caducidad, autoriza a que se empiecen a procesar militares, los principales militares denunciados. También se procesaron 2 dictadores, Gregorio Álvarez y Bordaberry, y se procesó al ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura. En 2009 también la ciudadanía organiza un plebiscito para anular parte de la ley de caducidad y otra vez lo perdemos. Entre el 2006 y el 2012 se procesaron unos 30 represores que están en una cárcel especial para ellos, con más comodidades que los presos comunes. Y a partir del año 2010 y 2011 empiezan a formarse grupos de denuncia. O sea, las propias víctimas, los propios expresos políticos se agrupan para hacer denuncias colectivas. Las denuncias entonces son en forma grupal. Bien. En 2011, bueno, un gran avance fue que la sentencia de la Corte Interamericana de Justicia, de Derechos Humanos, en el caso de Hellman versus Uruguay, donde mandata a Uruguay a sacar la ley de caducidad
y investigar y, bueno, y darle respuestas a la familia Hellman. El presidente Mujica en 2011 desarchiva 80 causas que habían quedado archivadas por la ley de caducidad. En 2011 el Parlamento aprueba una ley, la 18.831, que declara que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. En 2012 Mujica se hace responsable por la desaparición de la nuera del poeta Hellman, María Claudia, y de los otros crímenes, y pide perdón públicamente a la familia y a través de ella a demás víctimas. Pero en 2013, la Suprema Corte de Justicia considera que la ley 18.831 es inconstitucional. O sea que desde ese momento los juicios quedan trancados porque los abogados de los represores dicen que es inconstitucional, entonces apelan. O sea que desde el 2012 nunca más se ha procesado a nadie más. Bueno, la sociedad civil, 17 organizaciones de la sociedad civil crearon un observatorio sobre el tema de los juicios que se llama Luz Ibarburu. Porque para juntar la información, no la tenía, estaba totalmente dispersa, no sabíamos ni cuántas causas había, ni quiénes eran los